Mercado Pago é bom? Vale a pena usar o Mercado Pago na minha loja? Integrar o Mercado Pago na minha plataforma de e-commerce? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E indo direto ao ponto aqui, eu vou falar dos pontos positivos, dos pontos negativos do Mercado Pago e qual que é a minha opinião se vale a pena ou não usar o Mercado Pago. Começando pelos pontos positivos aqui, qual que seria o primeiro ponto positivo relacionado ao Mercado Pago? É porque o Mercado Pago ele tem integração com múltiplas plataformas, então praticamente todas as plataformas de e-commerce hoje, as mais conhecidas, têm integração com o Mercado Pago, integração nativa inclusive, ou seja, quando você contrata a plataforma de e-commerce, o Mercado Pago já está lá integrado, basta você colocar o seu e-mail, a senha do seu Mercado Pago para fazer a comunicação, a sincronização de dados. Então o fato do Mercado Pago estar integrado com múltiplas plataformas é positivo, porque independente da plataforma que você vai contratar, estou falando aqui das plataformas mais conhecidas de mercado, você já tem como usar o Mercado Pago. Então se você está usando uma plataforma A e você quiser mudar para uma plataforma B, provavelmente você vai conseguir também ter o Mercado Pago nessa plataforma B, e o fato de ele estar presente em múltiplas plataformas é um fato positivo aqui, porque tem alguns outros intermediadores de pagamento, gateways de pagamento, que não estão integrados com tantas plataformas como no caso do Mercado Pago, beleza? O segundo ponto aqui é a variedade de meios de pagamentos. Então, o Mercado Pago, quando você integra o Mercado Pago, quando você usa o Mercado Pago, tem vários meios de pagamento possíveis, para o seu cliente pagar. Então tem várias bandeiras de cartão de crédito que o cliente pode escolher qual bandeira ele prefere para pagar. Tem boleto, tem cartão de débito, tem Pix, ou seja, tem uma variedade enorme de meios de pagamento para que o cliente escolha o que é melhor para ele. E isso é um ponto positivo, porque quanto mais opções você fornece para o seu cliente, melhor para você, porque você deixa o cliente escolher a opção que é melhor para ele. Quando você limita o número de opções para o seu cliente, você tende a ter alguns problemas, porque às vezes o cliente prefere pagar de uma forma A e você não tem essa forma, você só tem a forma B, e isso acaba às vezes prejudicando a conversão. No caso do Mercado Pago, o fato dele ter variedade de meios de pagamento, ou seja, praticamente todas as opções de pagamento possíveis ele tem disponível, isso é bom, porque dá mais opções para o seu cliente final escolher para pagar. O terceiro ponto positivo aqui é que o Mercado Pago ele tem o checkout transparente, e isso é ótimo. O que seria o checkout transparente? É quando o cliente está navegando na sua loja virtual e aí ele vai concluir a compra, ele sai do carrinho e vai passar para a parte de checkout, Então checkout é tudo que acontece depois que o cliente avança do carrinho. Então ele está no carrinho, viu lá o que ele vai se comprar, ele clicou para continuar, ele vai para o checkout, onde ele vai se logar, ou se cadastrar, colocar a forma de pagamento que ele quer, colocar o endereço de entrega para finalizar a compra. Então essa parte de checkout, o checkout transparente seria o quê? Quando o cliente ele avança para essa parte final do pagamento sem sair do ambiente da loja. O cliente ele continua no ambiente da loja, ele não abre uma janela nova ou uma janela por cima para ele concluir o pagamento numa outra janela. Que ainda tem alguns intermediadores de pagamento, alguns gateways de pagamento que direcionam o cliente para uma tela, uma janela fora do ambiente da loja, e isso tem vários problemas, de acontecer isso. No caso do Mercado Pago, ele tem o checkout transparente, que é a conclusão do pagamento, Assim que o cliente avança do carrinho, ele continua no mesmo ambiente da loja, como se ele estivesse ali ainda na loja, para concluir o pagamento lá dentro, sem ter que sair para nenhum ambiente externo. Isso ajuda demais na conclusão, na taxa de conversão. E o Mercado Pago tem essa opção de checkout transparente, praticamente em todas as plataformas que ele está integrado, tem essa opção de checkout transparente, e isso é um ponto muito positivo também. O quarto ponto positivo aqui é que o Mercado Pago ele tem um sistema antifraude. Então, por exemplo, se você vai integrar a sua loja virtual direto com uma operadora de cartão, sem passar pelo Mercado Pago, o Mercado Pago ele é o intermediador, ele já tem integrado várias bandeiras de cartão, você integra o Mercado Pago na sua loja e ele vai processar essas bandeiras que ele já tem integração, que ele já tem o contrato ali com aquelas bandeiras. Aí você fala assim, não, eu não quero usar um intermediador, eu não quero usar o Mercado Pago, eu quero integrar direto com o banco, eu quero integrar direto com a Cielo, eu quero integrar direto com a rede, eu não quero ter um intermediário ali. Você, quando vai integrar direto com as operadoras de cartão, dependendo do seu contrato, você não vai ter análise de risco e fraude contemplada ali naquela integração. Então, por exemplo, se o cliente for comprar no cartão de crédito, se você tiver integrado direto com a operadora, análise de fraude e risco vai ser por sua conta. Claro que depende do contrato, depende da forma que você faz, tem como eles fazerem isso, mas vai ter um custo adicional para eles fazerem isso, mas na maioria das vezes você vai ter que analisar o risco e a chance de fraude daquela transação. Quando você usa, por exemplo, o Mercado Pago, ele já tem isso integrado. Então, o sistema antifraude já roda automaticamente. Quando a pessoa está fazendo uma compra, o sistema já analisa a possibilidade daquela compra ser fraude, daquela compra ser um risco, ele acaba cancelando a compra se ele percebe que aquilo tem um alto índice de ser uma fraude. Então, essa análise de risco e fraude é feita direto pelo Mercado Pago, Então, isso é um ponto positivo, porém, em relação a isso também tem um ponto negativo que eu vou falar daqui a pouco, mas você não tem que se preocupar com isso, porque essa análise de risco e fraude é feita direto pelo Mercado Pago, porque já está embutida ali no sistema de pagamentos dele, então eu coloco aqui como um ponto
ponto positivo. O quinto ponto positivo é que você tem a opção de ter o crédito na hora. Então, o cliente vai pagar com cartão de crédito e aquele valor normalmente ele fica disponível para você sacar, né, para sua conta em 30 dias, ou você pode antecipar para 14 dias. Isso é o mais comum, tá? Na maioria dos intermediadores, na maioria dos gaps de pagamento, você tem a opção de 30 dias, que é o normal, né? Você esperar o cliente pagou hoje, daqui 30 dias você consegue sacar aquele valor, descontando a taxa, né, do intermediador. Mas tem a opção de você antecipar, sacar com 14, aí a taxa para você sacar vai ser maior. E o Mercado Pago ele tem uma opção que você consegue transferir aquele pagamento, aquele crédito que o cliente fez na hora para você. Claro que isso vai ter taxas diferentes, claro que isso tem algumas regras para você conseguir fazer isso, mas tem essa opção. Você consegue receber na hora o valor que o cliente acabou de pagar para você. Você não tem que esperar 14 dias ou 30 dias, claro, como eu falei, as taxas são maiores, né? Tem algumas regras para você conseguir ter acesso a esse crédito, mas existe essa possibilidade e tem outros intermediadores, tem outros gaps de pagamento que não te dão essa possibilidade, então eu coloco isso como um ponto positivo, beleza? O próximo ponto positivo aqui é que o Mercado Pago ele tem um sistema de split financeiro. O que seria o split financeiro? É quando, por exemplo, você quer distribuir o valor que você recebeu na conta do Mercado Pago para outras pessoas sem transferir para sua conta bancária. Então, por exemplo, imagina que você tem que pagar comissões para vendedores, ou imagina que você tem um marketplace, né? Então, tem várias pessoas que vendem dentro do seu marketplace e aí tudo que é vendido lá vem para sua conta principal e depois você tem que distribuir para aqueles vendedores o valor que cada um vendeu. Então, ao invés de você transferir isso para sua conta bancária, para transferir depois para cada vendedor o valor, isso vai te dar um problema contábil, né? Porque vai estar transacionando na sua conta, o dinheiro vai estar passando na sua conta, então tem várias questões ali relacionadas a taxas e impostos que você vai ter que pagar. Quando você tem um split financeiro, essa distribuição do valor, ela acontece na conta do Mercado Pago, nem vem para sua conta bancária. Então todos os valores que você recebeu na sua conta do Mercado Pago, se você tiver que transferir para alguém, para vendedores, para outros lojistas, no caso se você tivesse um marketplace, o próprio Mercado Pago já faz esse split, essa divisão de pagamento, transferindo o valor de cada vendedor ou de cada loja ali, dentro do próprio Mercado Pago. Você vai transferir para sua conta bancária só de fato o valor que é seu, né? Os outros valores você já distribuiu antes de passar pela sua conta bancária. Isso é uma função muito útil, muito importante, né? Para quando você tem essa necessidade, né, de transferir valores, como eu falei, para vendedores ou para outros lojistas, no caso que você tenha uma loja que é um modelo de marketplace, né? Que tem outras lojas que vendem dentro da sua. Então o split financeiro é um ponto muito positivo no Mercado Pago. E um outro ponto positivo aqui é que o Mercado Pago ele tem uma marca que é grande, que é conhecida, né? Então as pessoas meio que confiam no Mercado Pago. Então se você está lançando uma loja agora, que ninguém conhece a sua loja ainda, mas você usa o Mercado Pago e as pessoas conhecem o Mercado Pago, porque o Mercado Pago ele é gigante, né? Ele faz propaganda, as pessoas sabem o que é o Mercado Pago. Nesse caso, você acaba herdando a credibilidade daquele sistema de pagamento. Então, se tem alguém querendo comprar na sua loja e está desconfiado, fala, pô, será que essa loja é confiável? Será que se eu comprar aqui eu vou ter problemas? Será que eu corro o risco de não receber o produto e tal, perder aquele dinheiro? E aí a pessoa vê que você usa o Mercado Pago, a pessoa, por confiar no Mercado Pago, né, o cliente por confiar no Mercado Pago, ele acaba comprando na sua loja, porque ele sabe que se tiver algum problema, né, se você não entregar o produto, o Mercado Pago garante o dinheiro dele de volta. Então o fato do Mercado Pago ter essa credibilidade perante aos compradores ajuda você, loja que está começando agora, a herdar essa credibilidade, porque mesmo que a pessoa não confie na sua loja, ela confia no sistema de pagamento que você usa e nesse caso, se tiver algum problema, ela sabe que aquele sistema de pagamento vai devolver o valor para ela, ela não vai ter prejuízo. Então isso ajuda demais você a potencializar, inclusive, as suas conversões, porque você está usando um sistema de pagamento que é conhecido, que tem credibilidade no mercado perante aos clientes, beleza? Então esses são os principais pontos positivos que eu destaco. Claro que aí o Mercado Pago, ele tem todas as funções, todos os pontos necessários para você transacionar, fazer transações financeiras na internet, tá? Então nem tô colocando aqui as funções básicas, porque essas todos os sistemas de pagamento têm. Eu tô colocando aqui alguns diferenciais que o Mercado Pago tem em comparação a outros intermediadores, em comparação a outros gateways de pagamento, beleza? Aí quais são os pontos negativos do Mercado Pago, né? O primeiro ponto negativo que eu coloco aqui também está relacionado com essa questão de fraude, tá? O fato dele ter antifraude, ele já fazer uma análise de risco e fraude é positivo, porém tem muita fraude que acontece ainda no Mercado Pago, mesmo tendo o antifraude. Então, o fato de ter o antifraude é positivo, mas ao mesmo tempo, como o Mercado Pago ele é muito usado, né, acaba que o índice de fraude ainda é alto dentro do Mercado Pago, né? Já tem vários casos de alunos ou de mentorias individuais que a gente faz aqui que tiveram um problema de fraude no Mercado Pago, né, de compras serem feitas, o Mercado Pago aprovar e aquela compra era uma fraude. O cartão que foi usado para fazer uma compra, por exemplo, não era o cartão da pessoa, né? Era um cartão, sei lá, que foi clonado, um cartão de terceiros. E aí quando a pessoa dona do cartão vê
vê uma compra que não foi ela que fez, ela entra em contato, aquela compra é estornada e você, lojista, já entregou o produto, só que você não vai receber o dinheiro porque aquilo era uma fraude. Então eu já vi isso acontecer algumas vezes, por isso que eu coloco isso como um ponto negativo, que essa fraude ainda passa muita coisa. E, junto a isso, né, o ponto B também é que tem muito falso negativo. O que seria o falso negativo? É uma compra que deveria ser real, né, uma compra que tem que passar porque é o cartão da pessoa, a pessoa está comprando mesmo, mas o Mercado Pago entende que aquilo é uma fraude. E não é, né? Então ela entende aquilo como um falso negativo. Ela negativa a compra, ela bloqueia a compra, só que de forma errada, de forma incorreta. Aquela compra deveria passar. E por algum problema de cadastro, por algum problema ali, ele identifica ou imagina que aquilo pode ser uma fraude, tem alto índice de ser uma fraude, ele acaba cancelando uma compra que deveria acontecer. Então você acaba perdendo a compra, que seria uma compra real, porque teve uma análise incorreta ali do sistema antifraude. Então, dentro dessa questão da fraude, né, então esses dois primeiros pontos que eu coloco como negativo, tem relação com isso. Então, o primeiro ponto é que ainda, mesmo tendo o sistema antifraude, ainda passa muita fraude. Aí a gente pode pensar assim, tá, e se o Mercado Pago nem tivesse sistema antifraude? Talvez teria muito mais fraudes, né? Então o fato deles terem o sistema antifraude, eles conseguem bloquear muitas, porém ainda passam algumas. O fato de passar algumas e o fato de eu, pessoalmente, já ter visto isso acontecer e ainda vejo acontecer, por isso que, na minha opinião, né, isso continua sendo um ponto negativo aí do Mercado Pago. E o falso negativo também já havia acontecido muitas vezes, né, de uma compra que deveria passar e ela não passou por conta de uma análise incorreta ali do sistema deles, então isso eu enxergo também como um ponto negativo, né. Um terceiro ponto negativo aqui é que quando o cliente abre uma disputa, né, por algum motivo, então como que funciona o sistema de disputa? O cliente comprou no Mercado Pago, usando o Mercado Pago, né, e aí ele recebe o produto e tal, e por algum motivo ele pode alegar que não recebeu, que o produto veio quebrado, ele pode fazer alguma alegação que aquela compra está incorreta, que não veio do jeito que ele imaginava. E aí ele abre uma disputa. Que abre uma disputa? Ele vai falar que ele quer receber o dinheiro de volta, e aí você, lojista, tem como interagir naquela disputa, você argumentar, você colocar os seus pontos, falar, ó, não, o produto foi enviado sim, não, o produto foi enviado certo, né, tipo, dependendo da reclamação que o cliente fez. E normalmente numa disputa entre comprador e lojista, o comprador leva vantagem. Então, dificilmente você como lojista consegue ganhar uma disputa. Dá para ganhar disputa, já vi casos de você, lojista, conseguir ganhar disputa, mas na maioria dos casos, quem ganha a disputa é o comprador. Então, dependendo ali do que o comprador está argumentando, se não for justo, pode ser que você tenha algum problema na disputa, né? Você perder a disputa por um comprador que está agindo de má fé, por exemplo, e você vai perder força na argumentação, a não ser que você tenha todas as provas, tenha todos os prints, todos os comprovantes que enviou e tal, você pode sim ter chance de vencer a disputa, mas é mais difícil, é mais desafiante você vencer uma disputa quando você é lojista, se comparado quando você é o cliente, tá? Então isso eu coloco como um ponto negativo em relação nós, lojistas, né? A quem tá do lado de vendedor, né? Então isso pode ser um ponto negativo. Mas esse ponto da disputa, eu tô colocando aqui no Mercado Pago como ponto negativo, mas isso acontece na maioria dos gateways e intermediadores de pagamento, tá? Não é só um ponto do Mercado Pago. Inclusive os outros dois também. O fraude, o falso positivo, todos os gateways, sistemas de pagamento que usam o sistema antifraude, eles passam pelo mesmo problema. Eles têm muito falso negativo, eles têm muita fraude ainda que acaba passando, tá? Isso é comum acontecer no Mercado Pago e outros gateways concorrentes do Mercado Pago, né? Intermediadores de pagamento concorrentes do Mercado Pago. E a disputa é a mesma coisa, acontece em todos eles, mas é um ponto negativo do Mercado Pago e dos outros. Mas como aqui eu tô falando do Mercado Pago, eu tô colocando esses pontos pro Mercado Pago. E um quarto ponto negativo aqui tá relacionado com as taxas. Claro que as taxas que o Mercado Pago cobra, ela tá equilibrada com a taxa dos concorrentes dele, tá? Então são taxas ali que variam. Às vezes tem taxa que tá menor, às vezes tá um pouquinho maior, mas assim, é uma variação que tá muito na média, né? Então a taxa do Mercado Pago, comparando com a média dos outros intermediadores, tá dentro da média, tá? Não tá nem muito acima, nem muito abaixo, tá ali na média. Em alguns pontos até, dependendo da época, né? Ela tá até abaixo. Porém, o ponto negativo que coloco das taxas é que o vendedor, ele tem pouca margem de negociação, ele tem pouca flexibilidade de barganha. Você até consegue negociar umas taxas menores, mas você tem que ter um volume de vendas muito grande para você conseguir flexibilizar, para você conseguir negociar essa taxa com o Mercado Pago. Então, tem alguns gateways de pagamento, alguns intermediadores, que você consegue negociar taxas melhores com um volume de vendas não tão alto. Já no Mercado Pago, para você conseguir essa negociação, né, para você conseguir baixar as taxas que eles cobram ali na transação, o seu volume de vendas tem que ser muito alto para você ter essa flexibilidade, para você conseguir ter essa autonomia de negociar a taxa. Então isso eu coloco como um ponto negativo, principalmente para quem está começando agora, para quem ainda não tem volume de vendas, você vai acabar ficando na tabela deles ali, a tabela padrão, né, que seria a tabela maior, com as taxas maiores, mas de novo, como eu falei, os outros concorrentes também são assim. Alguns você consegue negociar a taxa com um volume de venda não tão alto, mas você vai ter que ter um volume de vendas para negociar, né? Não tem nenhum gateway de pagamento que você vai conseguir negociar a taxa quando você não tem venda. Você começou agora, nunca vendi, não tem como você negociar a taxa.
taxa. Se você integrar direto com a operadora do cartão, você também não vai conseguir negociar a taxa, porque você não tem volume para comprovar. Uma vez que você começa a ter volume, se você tiver integrado direto com a operadora, sei lá, com a rede, com a Cielo, e não tiver usando um intermediador, um gateway, por exemplo, talvez você consiga negociar a taxa com um volume de vendas menor, porque você tem ali o relacionamento com o seu banco e tal. Talvez você usar algum outro gateway também, dependendo do volume de vendas, você consegue negociar a taxa. Estou falando aqui no caso do Mercado Pago que a taxa, o volume de vendas para você negociar tem que ser alto, mas, como eu falei, no mercado em geral, né, de pagamento, você precisa ter volume de vendas para ter acesso à negociação de taxa. Então você, como está começando, dificilmente você vai conseguir isso. Bom, dados pontos positivos, dados pontos negativos aqui, qual que é a minha opinião? Vale a pena usar o Mercado Pago na minha loja virtual? Vale a pena eu integrar o Mercado Pago na minha loja virtual? Na minha opinião, sim. O Mercado Pago, ele é um ótimo sistema de pagamento, ele é um ótimo intermediador de pagamento ali, onde você tem muitas possibilidades, tem vários meios de pagamento, várias bandeiras de cartão, então você dá para o seu cliente opções para ele escolher o que ele quer pagar. O Mercado Pago, ele é muito conhecido, né? As pessoas confiam, né? O cliente confia no Mercado Pago, então isso vai ajudar a sua loja a ter credibilidade. Então tem vários pontos positivos que eu sou a favor. O fato do Mercado Pago já estar integrado com a maioria das plataformas de e-commerce conhecidas do mercado, isso também é um ponto positivo. E os pontos negativos que eu coloquei do Mercado Pago são pontos negativos que você vai encontrar também nos outros intermediadores de pagamento, nos outros gateways de pagamento. Então acaba que não é uma exclusividade do Mercado Pago esses pontos negativos, isso acaba acontecendo com praticamente todos. Então o fato do Mercado Pago ter esses pontos negativos e os concorrentes também terem, faz com que o Mercado Pago sim seja uma ótima opção para você integrar na sua loja, né, para você usar na sua plataforma de e-commerce, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi útil para você, eu peço para você deixar o seu like aí como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e alavancar cada vez mais as vendas com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!